E acontece que a filha do faraó vai, pega essa criança, que era Moisés, quando pequeno, né? E manda a irmã de Moisés arranjar uma pessoa para cuidar desse menino. E diz que esse menino, ele é cuidado pela sua própria mãe, né? Até os mais ou menos 7 anos, né? Que ele foi desmamado. E depois ele é criado aonde? Ele é criado no palácio, como Deus faz. Verdade. É como Deus faz. Acontece que Satanás usa Faraó para tentar matar o menino é o que? Criado no próprio palácio, né, de Faraó. Aleluias. Mas só que Moisés, ele não perdeu a sua identidade. Ele sabia que era hebreu, né? E a sua mãe, eu acredito, que ensinou, né, como família. E aí ensinou a Moisés, né, em relação às coisas de Deus, a respeito, né, da palavra do Senhor. Ele diz lá no livro de Provérbios: ensina a criança e deve andar, porque quando ela for mais velha, o que acontece? Não se desviará, né, do caminho do Senhor. E foi isso que aconteceu. Moisés, ele não perdeu a sua identidade. Ele sabia que era, né, do povo, né, hebreu, era da família, né, de Israel, era, né, a família, né, que ia morar no céu. Ele sabia que era uma família, né, muito especial, que Deus tinha um propósito muito especial no povo dele. E ele, mais ou menos lá, diz a palavra do Senhor, né, ele é criado mais ou menos, ele está nos palácios mais ou menos até os 40 anos, e diz que quando ele vê um dos seus, né, irmãos, né, que era um escravo, né, que era um hebreu, sendo maltratado pelo soldado egípcio, né, ele lembra, né, do que a sua mãe falou, ele sabe, né, do propósito de Deus, porque eu acredito que Deus, ele falou com Moisés, como Deus também, ele fala conosco também, irmãos. Ele fala conosco. Às vezes, Deus ele não está falando, né, conosco através de profecia. Deus não fala conosco, né, não é somente através de profecia. Deus fala assim através de profecia, mas Deus também fala através da sua palavra. Amém. Deus fala através, irmão, de vários modos, de várias maneiras. Às vezes até através de uma própria criança, o Senhor ele fala conosco. A igreja crê? Amém. O que ele fez? Aí Moisés, ele chega, né, quando vê um dos seus irmãos sendo maltratado, ele pela sua própria força, né, ele tenta livrar desse povo. Ele vai lá, né, triste, e assim ele vai e acaba assim indo, né, desafiar aquele soldado egípcio, né? E o que acontece? Acontece que o povo, né, fica sabendo, até os próprios hebreus, né, sabem disso e começa a se discriminar a Moisés. E Moisés, com medo do próprio faraó, né, que provavelmente, né, era o seu avô, né, o seu pai, não sei, mas acontece que ele vai lá, foge, né, do Egito. Né? Ele tinha boa vontade, né, de libertar o povo, né, ele sabia disso, mas não era o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmãos, né, nas nossas vidas, nós devemos assim realmente confiar, né, que quando chegar o tempo dele, né, Deus ele vai nos dar vitória se a gente estiver confiando. Às vezes, né, a situação pode estar ruim, como foi falado aqui. Às vezes, né, as coisas, né, pode parecer escura. Ou às vezes nós pensarmos, poxa, Satanás tem prevalecido, Satanás ele está conseguindo o povo de Israel 400 anos como escravo lá no Egito. Já pensou? O povo de Deus sendo escravizado 400 anos. Quando eu falo 400 anos, não era 4 dias, não era 40 anos. Irmãos, quantas vezes aquele povo, né, clamava a Deus, pedia a Deus, orava a Deus, e 400 anos se passavam. Mas só que o tempo tinha chegado, aleluia. Aleluia. O propósito de Deus era libertar o povo, né, através de Moisés. Mas Deus iria, né, dar essa ordem. Deus iria, né, dar, né, essa vitória através de Moisés no tempo certo. Aleluia. Eu quero dizer que Deus ele vai te dar a vitória no tempo certo. Diga assim: Deus vai me dar a vitória. Deus vai me dar a vitória. No seu tempo. Aleluia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que Moisés, assim, ele fugiu, e ele ficou até, né, triste. Poxa, eu tentei, né, com boa vontade,
né, libertar esse povo, mas deu tudo errado. Aleluia. Mas deu tudo errado. Ele pensou, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou me retirar, vou lá no deserto, não quero saber mais disso não, né? Eu vou agora ficar lá no meu canto, né? Esse era o pensamento de Moisés. E acontece que Moisés, ele foi lá para o deserto, ele foi cuidar da ovelha do seu sogro, né? Jetro, como já falei aqui, né? E passa-se mais 40 anos. Eu falei que ele passou o quê? 40 anos? Que é no palácio. Agora passa 40 anos ele lá o quê? Ele lá naquele deserto, ele retirado lá no meio, né, do centro ali do Egito, ele simplesmente ele se retira. E agora quando ele está pastoreando lá as ovelhas, né, do seu sogro, acontece que a palavra do Senhor diz que ele vê lá no monte, né, uma sarça, né, que se queima, mas não se consome. Ou seja, pega fogo lá naquela moita, né, de capim, naquela sarça, mas só que aquela moita, aquela sarça, que não se consome. Ele fala, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Eu estou aqui, né, e está acontecendo algo estranho, né? Eu vou lá, né, para ver o que está acontecendo. E quando ele se levanta para ir lá, acontece que o Senhor fala com ele: meus queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, aleluia. Deus, ele só vai falar com você, Deus, ele só vai falar conosco, Deus só vai revelar o propósito dele em nossas vidas quando nós nos levantarmos, amém? Ou seja, quando nós realmente cremos, falar assim: eu vou me chegar próximo ao Senhor, eu quero estar perto do Senhor. Glória a Deus! Caído, enquanto você estiver, né, sentado, enquanto você não quiser se envolver com Deus, acontece que Deus também não vai. A palavra do Senhor diz que esses sinais seguirão somente aquelas pessoas que creem. Aquelas pessoas que não creem, Deus, ele vai poder abençoar? Meu Deus. Então, o que a palavra do Senhor diz? É Marcos, capítulo 16, 15, diz assim. Acho que a igreja está de escola, diz o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí diz, né? Aqueles que creem e for batizados serão salvos. Aí diz mais: e sinais seguirão aqueles que creem. Aleluia. Olha só. Em meu nome, vão o quê? Expulsar demônios. Expulsar demônios. Falarão que novas línguas. Pegarão o quê? Serpentes. Né? E se beber alguma coisa que mortífera, não lhes fará o que? Dano algum. E colocarão as mãos sobre o que? Os enfermos, e eles ficarão. Aleluia. O Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor tem um propósito na vida daqueles que têm fé. O Senhor tem um propósito na vida daquelas pessoas que creem. Aleluia. O Senhor, ele tem um propósito comigo. Aleluia. Deus tem um propósito comigo. Deus tem um propósito comigo. Agora vira para o seu irmão e diga assim: Deus tem um propósito contigo. Aleluia. Acontece que Deus nessa noite, irmão, vai levantar homens e mulheres. Aleluia. O Senhor vai levantar homens e mulheres para fazer que as artimanhas de Satanás, as obras já podem acontecer, porque aqui está o povo de Deus. Glória a Deus. E lá estava Moisés. Moisés está animado. Irmãos, não tem momento na nossa vida que nós desanimamos também? Verdade. Moisés, né, era homem, né, como nós. Nós temos isso também na nossa vida. Ah, estou desanimado. É assim mesmo. Às vezes tem esse desânimo. Tentei, orei, né? Tentei, não deu nada certo. Moisés falou: Senhor, quantas vezes eu orei, né? Estive lá no palácio, né? Eu estava ali, nada aconteceu. Agora o Senhor me aparece, né? E o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, ó, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisa é lugar santo. Aleluia. Um monte de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer também que aqui o Senhor está presente, como o Senhor está presente. Aleluia. Acontece, o lugar também é santo. Aleluia. A presença do Senhor faz para o lugar santo. Aleluia. E quando o Senhor, irmão, tira a sandália, eu gostaria de dar uma simbologia. As sandálias, irmãos, o sapato que nos isola o quê? Do chão. Ou seja, o sapato está tocando no chão, seus pés não. Acontece que, eu quero fazer uma simbologia que quando, né, o Senhor manda Moisés tirar
né, os sapatos dos pés, porque queria que Moisés, né, tirasse as sandálias e tocasse no chão. Amém? Aleluia. Porque aquele lugar ali é santo. Toca no chão, porque esse lugar aqui é santo. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer também, aleluia, que nós, irmãos, precisamos, irmãos, ter esse contato com o Senhor, ter essa união com o Senhor. Deus. E devemos ser isolados, devemos nos isolar, irmãos, devemos colocar as nossas sandálias para nos isolar o quê? Do pecado. Aleluia. Aleluia. Do pecado que tende a se aproximar de nós, mas nós falávamos assim para o pecado, olha, e falávamos para o diabo, você não tem poder na nossa vida, porque é por nós temos a presença do Senhor conosco, eu tenho a presença do Senhor comigo, eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo, amém? Aleluia. Eu tenho a presença do Espírito Santo quando eu chego. Eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. Na minha vida. Sabe o que aconteceu, irmãos? O Senhor começou a falar com Moisés. O Senhor começou a falar com Moisés. O Senhor começou a trabalhar com Moisés. Aleluia. E diz o capítulo 4 que nós acabamos de ler aqui, que o Senhor concede, né, poderes. Concede poderes a Moisés. Aleluia. E quando o Senhor pergunta para Moisés, olha Moisés, para saber que realmente eu sou contigo, olha, você está aqui com esse bordão. Moisés estava com um bordão, Moisés estava com uma vara, porque, né, os pastores naquele tempo, né, usavam um bordão, usavam uma vara o quê? Para guiar, né, o rebanho. E Moisés estava lá com aquele bordão na sua vara, estava lá com aquela vara. E o Senhor pergunta a Moisés, o que tens na mão? Né, e Moisés simplesmente, ele olha e diz que uma vara. Vara é algo o quê? Forte ou frágil? Frágil. O que Moisés poderia fazer com uma vara? O Senhor pergunta a Moisés, e ele fala que tem uma vara, o que Moisés poderia fazer com uma vara? Guiar um rebanho. Né? Mais alguma coisa? Não. Uma vara simplesmente era para ele o quê? Guiar um rebanho. Né? Uma vara frágil, algo, né, fraco. Né? Interessante que nós, às vezes, né, em nossas mãos, nós falamos assim, Senhor, eu sou uma pessoa tão insignificante, nós nos achamos tão insignificantes. Às vezes nós falamos, Senhor, né, não sou nada na tua presença, se nós devemos reconhecer que nós não somos nada, mas diante de Deus, né, o Senhor pode fazer grandes coisas em nossas vidas, o Senhor nos capacita. Mas nós não temos nada em nossas mãos, né, o Senhor não me deu nada. Eu quero dizer que você está enganado, aleluia, porque Deus te deu algo você. Eu quero dizer que você está enganado, porque Deus, né, te deu algo muito precioso, Deus te deu algo muito importante, aleluia. Aquela vara de Moisés seria a vara de Deus, aleluia. Eu quero dizer que quando você tem a presença do Senhor na sua vida, quando você recebe do Senhor, aleluia, às vezes quando o Senhor coloca nas suas mãos, né, é algo, é para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que aquela vara na mão de Moisés, aleluia, simbolizava o quê? Autoridade, simbolizava serviço. Aleluia. O Senhor tem te dado, aleluia. Meu Deus. O Senhor tem te dado talento. Glória a Deus. O Senhor tem te dado serviço. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem te dado a unção do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estende suas mãos assim comigo. Estende suas mãos. Meu Deus. Assim. Aquilo que o Senhor me deu, eu estarei fazendo. Eu estarei fazendo o de melhor. o de melhor Para que o nome do Senhor, para que o nome do Senhor possa ser ser exaltado. exaltado. Uma salva de palmas para nós. O Senhor te dá talento, o Senhor te dá responsabilidade, o Senhor te dá serviço, para que você possa ser uma bênção na obra dele. Aleluia. E você estava bem lá descansado, né? Pensando que o Senhor não queria mais, né, tratar com ele, mas o Senhor estava